Pronto, a gravação foi iniciada. Perfeito. Boa tarde a todos. Declaro aberto a sessão, nossa primeira sessão do ano de 2024, no qual vai ser julgado 3 processos da Comissão Nacional da CBDV, cujos processos vou passar a palavra para a ilustre secretária para a leitura do edital. Boa tarde. Edital de citação. Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. Por ordem do auditor presidente desta comissão disciplinar do STJD da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, nos termos do artigo 21, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, faz saber que os processos abaixo relacionados integram a pauta da sessão de julgamento a ser realizada nesta sexta-feira, 14 de junho de 2024, a partir das 15 horas, horário de Brasília. Será realizada em plataforma virtual aqui no Teams. Processo número 1, 2024, CFA-PR contra a Despipel, que foi o jogo de 9/4/2024. Patrick de Castro Lemos, atleta da equipe ASDEFPEL, por infração dos artigos 243-F, 254-A, 258 do SBJD. Processo número 2, de 2024, Unicep ADESPPEL, que foi a partida do dia 9/4/2024, Sandro Martinez, atleta da equipe ADESPPEL, por infração aos artigos 250 e 254 do CBJD. Processo número 3, de 2024, ADESPPEL, Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, por infração ao artigo 205 do CBJD. Observações. Pela presente citação, a parte fica ciente de que poderá comparecer à sessão de julgamento de forma virtual, em causa própria ou por meio de advogado legalmente habilitado, para defender-se das acusações que lhe são imputadas, produzindo no referido ato as provas que lhe interessar na forma dos artigos 45, 29, 30, 56 e 57 do CBJD. Esse edital de citação segue publicado na página da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais em São Paulo e no website cbdv.org.br e remetido por ofício através de e-mail às entidades de prática, clubes e integrantes da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, conforme determina o artigo 47, parágrafos 1º e 2º do CBJD. Segundo determina o artigo 50 do CBJD, após a efetivação da presente citação, os processos terão seguimento independente do comparecimento do citado, por força do disposto no artigo 51-A do CBJD, se a pessoa a ser citada não mais estiver vinculada à entidade a que o destinatário estiver vinculado, esta deverá tomar as providências cabíveis para que a citação seja tempestivamente recebida por aquela, sob pena de responder por infração, o artigo 220-A, terceiro do CBJD. Hudson Luiz França Mancilha, presidente da Comissão Disciplinar do STJD da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, Débora Corregliano Martins, secretária do Superior Tribunal de Justiça da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. Muito bem, chamo o julgamento. O doutor procurador, Luiz Procurador Tolini, se encontra? Sim. Doutor Vinícius Loureiro se encontra? Ele disse que pediu para entrar na reunião, mas ainda não autorizaram. Pode ver isso para a gente, Débora? Pronto, já entrou. Foi na hora que eu estava lendo o edital, ele pediu. Perfeitamente. Doutor Vinícius, boa tarde. Boa tarde, presidente. Como estamos? Certo? Tudo bem, graças a Deus. E Vossa Excelência, como é que está? Tudo bem também. Com uma pequena instabilidade na internet, mas acho que conseguirei participar. Muito bem. Então, chamo o julgamento o processo número 3, de relatoria do doutor auditor Matheus Godinho, do qual passo a palavra para a leitura do relator. Boa tarde. Esse processo que está comigo aqui, que é o processo 3, né? É a partida
da Desfipel, a data da partida é dia 11/4/2024, pelo Regional Sul-Sudeste desse mesmo ano. Os denunciados são a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, que é a Desfipel, e a gente vai participar do julgamento, vamos fazer o julgamento agora, né? Os fatos são os seguintes. No dia 11 de abril de 2004, ocorreu uma partida entre a equipe AD-FIPEL, válida pela competição regional Sul-Sudeste 2024. Segundo o relato, pelo senhor Carlos Felipe Ferreira Menescal Conde, a equipe da AD-FIPEL, antes do início da partida, havia questionado sobre os efeitos da não participação na disputa. Em seguida, a partida foi encerrada por insuficiência de atletas, os quais alegaram lesão para não continuar na disputa. Com o resultado momentâneo, quando da interrupção da partida, a equipe denunciada garantiria participação no Campeonato Brasileiro Série B, cenário que seria alterado caso a equipe sofresse mais um gol. Destacamos que a equipe já estava em desvantagem numérica na partida, o que indicava uma grande possibilidade de sofrer outros gols, e com isso perder sua classificação para a disputa nacional. Todos esses indícios somados tornam evidente que a insuficiência numérica se deu de forma intencional. No entanto, ainda que assim não fosse, temos que atletas da equipe voluntariamente abandonaram a competição. Desta forma, não sendo uma impossibilidade exógena de disputa, também fica configurado o abandono da disputa, que deve ser punido conforme exposto a seguir. Doutor Matheus, isso é apenas o relatório, certo? Isso. Perfeitamente. Apenas o relatório. Aí a gente tem aqui os pedidos, né, do procurador, que é o Dr. Vinícius, que, devido aos fatos relatados nas provas, narrados aqui anteriormente, cabe a edificação pela conduta no artigo 205 do CBJD, impondo ao STJD punir e reprimir tais condutas. O artigo 205 é impedir o prosseguimento de partida, prova o equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. A pena é uma multa de R$ 100 a 100.000 e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. A perda dos pontos definida pelo CBJD é clara, cabendo apenas a definição da forma, ainda que o regulamento da competição não seja expresso em relação a isso. A própria regra da modalidade possui previsão inquestionável da medida que deve ser imposta nesses casos. E ele requer o recebimento, a autuação da denúncia e a consequente determinação da data e hora da sessão, a juntada da ficha de antecedentes, a citação do denunciado, a produção de provas e pede a condenação pelo que ocorreu e foi narrado aqui nesse processo, nessa partida. E na minha visão, né, eu acredito que pelos relatos e por tudo que foi exposto, se caracteriza, sim, muito provavelmente um abandono intencional da equipe visando conseguir uma vantagem esportiva, já que aquele resultado vinha sendo de extrema valência para eles, porque eles conseguiriam uma vaga na competição nacional, e eles parecem que, sabendo que isso poderia ser perdido, tiveram outros meios para que a partida chegasse ao fim antes do tempo regulamentar. Finalizado o relatório, doutor? Finalizando. Finalizado? Finalizado. Finalizado. Pois bem. Com a palavra, só um minuto aqui. Pergunto às partes se tem alguma prova a produzir. Excelência, só por o som do senhor, principalmente, está bem baixo. Eu não sei se os dos demais eu estou conseguindo escutar, mas o senhor está bem baixo. E agora? Melhorou um pouco mais? Melhorou. Tá bom. Pronto. Desculpa. Imagina. Importante que a nossa conexão esteja boa. Eu pergunto às partes se tem alguma produção de provas. Tanto Procuradoria quanto o Patrick de Castro. Patrick de Castro, inclusive, está presente, não? Não, né? Eu acredito que ele estava ali, agora não. Será que ele saiu? Sem produção de provas, então? Perfeitamente. Então, eu passo a palavra ao ilustre procurador para a sustentação da denúncia.
Excelência, é importante destacar que em nenhum momento o senhor Carlos Felipe Ferreira apenas ele sustentou a acusação com uma possível conversa e não trouxe nenhuma prova documental, nem na súmula houve esse tipo de manifestação. A defesa, por contrário, juntou, está disponível. Doutor, eu vou abrir vista primeiro para data vênia. Eu vou pedir primeiro a vista para a Procuradoria sustentar e vou lhe dar o prazo regimental de 10 minutos também para fazer a sustentação Sim, desculpa. na associação. O senhor está pela ADESFIPEL, certo? Isso. Perfeitamente. Então, com a palavra, o procurador, eu não estou localizando aqui o doutor Vinícius. Quantos presentes, não? Eu acredito que o doutor Vinícius caiu. Nós precisamos aqui do nosso colega aqui. Um pouquinho. Olha, sem a Procuradoria para sustentar, a gente não tem como seguir. Tem que suspender a sessão. Ele me informou aqui que está tentando reconectar, que ele está com problema de conexão, mas já está tentando retornar. Vamos aguardar uns 5 minutos. Quem tiver o contato do Vinícius direto, Débora, se possível, só pergunta dele se ele vai conseguir conexão. Nós precisamos dele para continuar a sessão. Sim. Acho que agora ele entrou. Acho que já entrou, não? Entrou. Oi, doutor. Oi, desculpe, minha internet está bastante instável aqui. Nesse caso, se eu eventualmente cair novamente, eu vou só reiterar os termos da denúncia. A denúncia é bastante clara. Desculpe, é minha hora de me manifestar pela Procuradoria? Exatamente, doutor. Palavra sua. Então vamos tentar sem cair. O caso me parece bastante simples. A equipe, ela intencionalmente deixou a partida porque, em desvantagem numérica, havia grande chance de tomar um gol e perder assim sua vaga. Se ainda não fosse dessa forma, considerando que outros atletas já haviam deixado voluntariamente a competição, temos que o abandono da competição se deu de forma intencional. Por isso, não vejo como não ser aplicado o artigo 205 com a aplicação daquilo que prevê o regulamento. É como me manifesto, senhor presidente. Muito bem, então, com a palavra, a defesa da associação, por gentileza, pelo prazo regimental de 10 minutos. Vocês me ouviram? Isso. Excelência, conforme foi exposto, equivocadamente, alguns fatos foram totalmente distorcidos, principalmente o fato alegado pelo senhor Carlos Felipe Ferreira, que relata, no caso, houvesse uma pré-comunicação antes do jogo, questionando sobre a questão do WO, o que aconteceria se houvesse a desistência dos atletas. Nem na súmula ou algo com provas documentais
foram produzidas nesse sentido. E é importante ressaltar que a palavra voluntária dos atletas que saíram voluntariamente foi usada de forma equivocada, porque o próprio processo consta nos anexos que foram disponibilizados, os atestados médicos que foram possibilitados de os atletas jogarem a partida. Não foi no caso, não foi utilizado o médico da associação, e sim da partida que foi disponibilizada. Então, não foi uma prova produzida pela associação, tá? E sim pela questão da saúde dos atletas. Tanto é que, sendo que um atleta, conforme as imagens, saiu de maca, inclusive de cadeiras de rodas. E os outros atletas, conforme está anexo junto ao laudo que foi disponibilizado pelo... Só um pouquinho, um momento. Pelo senhor Dr. Rodrigo de Jesus, na própria cidade. Então, a palavra utilizada voluntária é um pouco equivocada, um pouco não, totalmente equivocada, até porque consta no anexo, no presente processo, as imagens do jogo, que não está em nenhum momento houve, até os próprios narradores informam que de fato os atletas foram notificados pelos médicos do jogo. E outro fato, em nenhum momento, pelo que foi informado, as partidas eram simultâneas, eles não tinham a comunicação ou a informação que o resultado de 1-0 ainda daria a vaga. Então, assim, ó, uma coisa é fato e outro fato com provas, conforme a defesa se está apresentando diante dos autos. Não adianta expor sem uma sustentação. Infelizmente, o que está ocorrendo aqui, voluntariamente, mas conforme consta nos autos dos atletas, inclusive saiu da partida por causa de uma lesão gravíssima. Outro foi por questões médicas e todos os laudos foram conferidos pelo Dr. Rodolfo Rodrigues Jesus. Nenhum momento foi o médico da associação ou algo do tipo. Então, a própria acusação está colocando em xeque uma validação médica, porque, conforme consta, os laudos não foram laudos fabricados, foram laudos disponibilizados no momento do jogo, que no caso seria disponibilizado pelos médicos contratados para garantir a saúde. Então, se os médicos não dessem assistência, aí sim, aí ok. Não faz nem um pouco sentido. Então, tem presença médica nos jogos que são feitos pela associação, porque é um pouco infundado. Mas consta nos autos, eu gostaria que a acusação e os demais, a excelência, dessem uma analisada nas imagens disponibilizadas, que, conforme a própria imagem, não há nada fantasioso, não há nada. Foi de fato a própria perícia médica ali, desculpa, os médicos que estavam disponibilizados. Inclusive, não tem base nenhuma fundamentar a acusação no artigo 205. Não foi algo totalmente um abandono de jogo, algo que foi forçado pela associação. Pelo contrário, foi uma solicitação médica, conforme os laudos. Então, assim, a própria acusação está desvinculando matérias de ordem médica, está negligenciando. Como um atleta vai negar uma questão médica? Não, eu sei do meu corpo, então eu vou continuar o jogo. É importante que esteja ressaltado aqui, nessa presente audiência, que as supostas desistências não foram voluntárias, foram por ordem médica.
e conforme consta nos autos, nas imagens. Então, eu gostaria que se atentasse nesse fato. Por que há um suposto questionamento anterior ao jogo daria a entender que, pô, mas então a acusação está querendo dizer que também fez um jogo com os médicos, porque quem solicitou a saída deles foram os médicos. Então, eu só gostaria de ressaltar esses pontos e todas as bases que aqui levantadas estão sendo sustentadas através de imagens, documentos, laudos médicos. Nada é algo com uma suposta suposição conforme está sendo ventilada pela acusação. Por ordem, é isso, Excelência. Pela defesa da associação, muito obrigado. Pergunto os auditores se têm condição de votar. Ok? No silêncio, eu peço que o Dr. Matheus Godinho confira o seu voto. Escutando o exposto e tudo que foi dito pela defesa e pelo procurador e tendo os autos em mãos, na minha visão, eu acho que fica caracterizado que os atletas buscaram o benefício da classificação através do abandono da partida antes do fim da mesma, porque como eles já estavam desde o princípio numa situação de desvantagem numérica, aquilo acabou se tornando um fardo muito grande para eles no jogo, e o que culminaria com o fim da possibilidade de classificação à competição nacional. Sendo assim, eu tendo a acatar o pedido pela Procuradoria, pelo Dr. Vinícius. Muito obrigado, doutor Matheus. Doutor André, como vota? Doutor André, nós não estamos conseguindo ouvi-lo. O áudio tá ok agora? Sim, sim. Eu volto com o relator, não tenho nada a acrescentar. Eu também voto com a relatoria, razão pela qual eu pronuncio o julgamento. Agora, doutor relator, doutor Matheus, a denúncia foi fundada no 205. Impediu o prosseguimento da partida equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Falta a dosimetria da pena, doutor. Eu acredito, na minha visão, que os pontos devam ser repassados a outra equipe, culminando na não classificação do infrator para a Série B do ano que vem. Porque tudo indica que o resultado final seria eliminatório para eles nesse sentido. Sendo assim, eu acho que os pontos deveriam ser creditados à equipe adversária. Doutor, mas uma observação. Veja só, a pena para o 205 é de multa de 100 a 100 mil reais e perda dos pontos em disputa a favor do adversário. Só esclareça, por gentileza, se era uma partida eliminatória, se era uma disputa de grupos. Preciso só um segundo, por favor. Processo perdido. Doutor, pelo que eu vejo, não consta que isso era uma partida de grupos ou uma partida eliminatória. Apenas é citado que faltava eles sofrerem mais um gol para que a classificação deles não se realizasse. Mas se isso viria por uma tabela
de pontos corridos ou por uma eliminação direta, eu não consigo encontrar aqui nos autos. E quanto à pena em valor? A pena em valor. Eu acredito que não se faz necessário uma multa muito alta, por isso eu voto pela pena mínima, que é R$100. Não acredito que se faça necessário uma pena extremamente forte, não. Acho que o principal ponto aqui é mesmo a perda dos pontos, na minha visão. Perda de R$100, pena de R$100, mais a perda dos pontos em disputa a favor do adversário. Perfeitamente. Doutor André? Bem, levando em contexto aí a inclusão social, né, da modalidade, também a própria condição financeira, né, das equipes que disputam o torneio, eu acredito que a pena mínima ela é suficiente como reprimenda. Então, eu concordo com a multa de R$100 também. Perfeitamente. Então, eu também concordo. E, diante disso, anuncio o julgamento, onde a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, ASDEFPEL, Rio Grande do Sul, condenado no artigo 205 do CBJD, a pena de R$100, mais a perda de pontos em disputa em favor do adversário, no qual declaro encerrado este processo. Senhora secretária, beleza? Pois não? Apenas para que fique claro, não é a perda de pontos na forma do regulamento com o saldo previsto no regulamento, correto? Não só com relação aos pontos, é com relação ao saldo de gols também. Vou dar uma olhada na denúncia. Doutor Matheus, por favor, verifique a denúncia. Só um segundo que eu vou passar aqui. O doutor Vinícius, ele fundamenta a denúncia, isso inclusive foi um erro meu, peço desculpas, inciso 5.2, que se a partida for suspensa por falta de quantidade mínima de jogadores, o placar final será de 6-0. Ou o placar atual da partida, se a equipe vencedora tiver marcado mais de 6 gols, eliminando os gols que a outra equipe marcou. Então, eu acredito que ele quer que seja a aplicação disso, mas não é citado aqui na denúncia objetivamente quanto estava o jogo quando ele foi interrompido. Então, eu não sei se estava acima de 6-0, né, e mantém o resultado, ou se estava abaixo de 6-0. O resultado... Não, o jogo estava 1-0, salvo engano. Então, eu acredito que a condenação aqui, o pedido seja para que o placar final seja de 6-0, baseado no 5.2 do artigo 205. Perfeitamente. Então, declaro encerrado o julgamento, com pena combinada a desvipel de R$100, mais perda dos pontos. Agradeço a participação de todos. Próximo processo número 1, certo, Débora? Certo. Relatoria Processo do número 1. Dr. André Monção, né? Então, muito bem. As partes estão presentes? Sim, não tem defesa. Processo número 1, chamo a julgamento. No jogo CFA do Paraná contra a Desfipel, realizado 9 de abril de 2024, tendo como denunciado Patrick de Castro Lemos, atleta da equipe Adesfipel, por infração ao 243F, 254A e 258, todos do CBJD. As partes não estão presentes, né, Débora, você falou? Correto. Pois não. Então, passo a palavra ao doutor André Monção para a leitura do relatório. Certo, perfeitamente. O atleta foi denunciado com incurso nas penas do 243F, ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. Artigo 254A
praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente, e 258 do Código também assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse Código. Relata a súmula que o atleta Patrick ele foi expulso aos 23 minutos e 12 segundos de jogo por dupla advertência. Ele tinha tomado um cartão amarelo e depois ele cometeu uma nova falta e foi advertido e foi expulso com o cartão vermelho. E após a expulsão, a súmula relata que ele se dirigiu ao árbitro em 2 oportunidades e somente deixou a quadra quando foi retirado pelo coordenador de arbitragem. Depois da partida ter sido encerrada, a súmula relata que ele foi até o árbitro e proferiu as seguintes palavras: "Qual é o seu problema comigo, babaca?" E tentou agredir o árbitro atrás de um dos gols, sendo que ele foi contido pelo goleiro da própria equipe. Então, o procurador denunciante ele pede que ainda que a agressão contra o árbitro não tenha se consumado, e aí fica claro que ela só não se consumou porque um outro atleta ele impediu essa agressão física. Ele pede que essa conduta seja punida com a pena de tentativa, com a pena tentada, que é o artigo 157, inciso 2, o parágrafo 1º, ele fala que a tentativa ela vai ser punida com a pena correspondente à infração consumada, reduzida pela metade. Pois bem, observando aqui os autos e a súmula, né, que tem presunção de veracidade, eu entendo que pelo princípio da conjunção, porque o doutor Vinícius, o procurador, pediu que ele fosse punido pelas penas do 243 e também pelo 258, em relação à primeira conduta, que diz respeito à expulsão, né, o fato que provocou a expulsão dele. Em razão do princípio da conjunção, né, da absorção, o artigo 183 do Código, ele diz que a pena da infração mais grave absolve a pena da infração menos grave. Então, com base no princípio da conjunção, eu entendo que a pena do artigo 243, que estipula multa de R$100 a R$100.000 e também suspensão de 1 a 6 partidas. São 14h30. Suspensão de 1 a 6 partidas. E o parágrafo 1º, ele fala que se essa agressão ela se deu contra um árbitro, assistente ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima vai ser de 4 partidas. Então, pelo princípio da absorção, entendo que deve ser aplicada ao atleta a pena do 243F, parágrafo 1º, com a pena mínima de 4 partidas. E... Doutor, apenas o relatório, doutor, por gentileza, certo, que nós vamos abrir a vista para tanto a Procuradoria sustentar sua denúncia, quanto para a defesa certo. do Patrick, por gentileza, tá? Então, okay. Somente o relatório finalizado, doutor? Certo. Finalizado, né? Então, muito bem. O Patrick não se encontra, né? A defesa dele também não? Não. Muito bem. Eu passo a palavra, então, para o ilustre procurador, doutor Vinícius, para a sustentação da denúncia. Obrigado, presidente. Eu vou ser bastante breve nessa sustentação, até para não gerar um desequilíbrio. Eu só gostaria de ressaltar que, na verdade, são 3 situações. A primeira, que é a expulsão por dupla infração, então ali ele está cometendo a infração prevista. Em seguida, ele ofende a equipe o árbitro, e depois há uma tentativa de agressão. Então, são 3 ações diferentes. Por esse motivo, eu peço que as 3 ações elas sejam analisadas separadamente com a devida capitulação, e aí, eventualmente, havendo uma mesma ação com 2 penas, que seja considerada a absorção, mas para cada ação que seja aplicada uma pena. É como me manifesto. Muito bem. A defesa do seu Patrick está presente também, não? Não está, né? Muito bem. Então, doutor André Monção, por gentileza, seu voto. Agora sim, doutor. Vou abrir o microfone. Tá, em relação aos esclarecimentos do doutor Vinícius, obrigado pelos esclarecimentos. Realmente, ele foi denunciado pelo artigo 243F, 254A e o 258.
A princípio, como eu já tinha antecipado equivocadamente o voto, mas vou manter aqui a linha de raciocínio, eu entendo que em tese, houve uma prática de uma conduta que pode se enquadrar em mais de um artigo, né? Então, essa conduta do atleta ele pode ser notificada pelo 243F como pelo 258 do Código. Mas daí eu mantenho a opinião que já foi antecipada, que pelo princípio da dissolução, a conduta do 243, que ela tem uma pena maior, ela deve absorver a pena do artigo 258. Então, com base nessa condição em relação à primeira conduta, né, que caracterizou a expulsão dele, eu entendo que ele voto pela aplicação da pena do 243F para o atleta. A segunda conduta, que foi posterior ao final da partida, né, que foi a tentativa de agressão ao árbitro, ela se amoda ao artigo 254A, que ela diz praticar agressão física durante a partida prova o equivalente. E o parágrafo terceiro, ele diz que se a ação foi praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão de 180 dias. Então, essa conduta também restou configurada, porque houve uma clara tentativa de agredir o árbitro e essa agressão só não se consumou porque um atleta da própria equipe do denunciado interviu e pediu que ele agredisse fisicamente, né, o árbitro. Então, eu voto pela condenação nas penas do artigo 243F, pela ofensa com palavras contra o árbitro, e pelo artigo 258 do Código, pela tentativa de agressão física ao mesmo árbitro. Com relação à pena do 243F, doutor, tem uma pena pecuniária? Isso, tem uma pena de multa também. Em relação à dosimetria, analisando, não há informações sobre os antecedentes, não há informações de que o atleta tenha cometido alguma infração nos 12 meses anteriores a essa infração. Então, eu entendo que deve ser aplicado a ele o benefício da primariedade. E, por isso, pela pena do 243F, eu entendo pela aplicação da pena mínima ao atleta, nos termos do parágrafo 1º, que é de suspensão por 4 partidas. Então, 243F, R$100, mais 4 partidas. Mais 4 partidas. E a pena mínima em relação à pena de multa, tal. Em relação ao contexto, né, a capacidade econômica do atleta, o contexto de inclusão social da modalidade, enfim, e a própria questão da hipossuficiência financeira da equipe dos atletas, eu entendo que a pena mínima de R$100 ela é suficiente para reprimenda. Em relação ao 254, em relação à pena do 254, eu também, levando em consideração também a primariedade do atleta, que não há registro de que ele tenha cometido infração nos 12 meses anteriores a essa conduta, eu entendo que a pena mínima de 180 dias, reduzida pela metade, porque foi uma tentativa, então reduzida pela metade nos termos do artigo 157, parágrafo 1º, então fixando ela em definitivo em 90 dias. Perfeitamente, doutor. Não tem pena pecuniária no artigo 254. É só a suspensão mesmo. Somente a suspensão, perfeitamente. Antes de passar a palavra para o ilustre relator doutor Matheus, o relatório do árbitro se encontra na página 6 do processo número 1. Certo. Correto. Perfeitamente. Tá. Tem a 6 e tem um outro relatório aqui, não tem? Tem a súmula do árbitro e o relatório da partida com os cartões e os cartões que foram aplicados, a súmula, e tem um relatório dele explicando a questão da agressão física e das ofensas também. Só para me localizar assim rapidamente, tem o relatório da página 6 e tem o da página 31, não é isso? Não, o da página 6, 6 e 7. 6 e 7, né? 6 e 7. Perfeitamente. Doutor Matheus Godinho, por gentileza, como vota? Eu voto de acordo com o relator, doutor André. Eu estou de acordo com a exposição dele, concordo com o argumento e com as penas que ele arbitrou. Então, eu voto da mesma forma que ele. Perfeitamente.
Doutores, esse processo, quando veio aqui para essa corte, para essa Comissão Disciplinar Nacional, eu gostaria muito de ouvir a defesa, porque é um relatório que narra, que descreve um ato de agressão, e gostaria de ouvir se realmente houve aquela participação, até porque a súmula ela tem a presunção iuris tantum, mas sem a defesa, com a ausência da defesa, fica difícil nós tentarmos mitigar ou relativizar qualquer tipo de fato nesse sentido. Então, eu devo atribuir presunção relativa à súmula e o relatório do ato. Todavia, vou apenas discordar do relator com relação à aplicação do 258. Aqui para mim, eu vou julgá-lo, absolvê-lo nesse sentido. Agora, com relação ao 243F, sim, concordo, mas vou colocar a pena de R$ 200 e mais 4 partidas em razão de ser contra a arbitragem, parágrafo 1º. E com relação à agressão, também concordo com o relator, foi reduzido de 180 para 90. Foi isso, doutor? Isso, pela metade. Pena mínima reduzida pela metade. Pela metade. Mas reduzo a pena agora atribuída de R$ 200, reduzo pela metade em razão da competição ser de atleta não profissional, no qual reduzo pela metade, no caso, vai para R$ 100, assim como voto. Os demais auditores mantêm os seus votos? Mantêm os seus votos? Então, por unanimidade, Débora, por gentileza, vou declarar o julgamento. Por maioria, condenamos o atleta Patrick de Castro Lemos, condenado nas penas do artigo, primeiramente, 243F, no valor de R$ 100, mais 4 partidas. A fundamentação do 258 é o 183, doutor? Absorve, Isso, né? absorve a pena do... Em tese, a prática da ação ela pode se enquadrar em mais de um tipo. E eu entendo que o 243, por ter uma pena maior, ela absorveu. Perfeitamente. E muito bem, então Débora fica assim. Por maioria, 243F, no valor de R$ 100, mais 4 partidas. Absorvido o artigo 258, com fundamento no artigo 183, todos do CBJ, e já contados a detração, né? Desculpa, o 258, repete por gentileza, o 258 absolvido com fundamento em qual artigo? 183. 183 do CB. 183. JD. 183, ele fala que quando o agente, mediante uma unicação, pratica 2 ou mais infrações, a pena maior absorve a pena menor. E o 254A, por unanimidade, 180 dias, reduzido a metade por 90. Declaro encerrado o processo número 1. Obrigado à presença dos demais, dos presentes. Vamos ao último processo, também de relatoria do doutor André Monção. Perfeito? Perfeito. Eu vou pedir só um minutinho para eu poder pegar o carregador aqui, que o notebook está descarregando. Claro. Um minutinho.
Voltei. Perfeito, doutor. Então, já passo a palavra para Vossa Excelência para a leitura do relatório. Doutor? Não? Posso... Certo. O processo 2 contra o denunciado Sandro Martinez. Pois bem, o denunciado ele foi... o atleta foi denunciado como incurso nas penas do artigo 250, praticado desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente, e artigo 254, praticar jogada violenta. A súmula da partida relata que o atleta Sandro Martinez, denunciado, foi expulso aos 21 minutos e 56 segundos de jogo ao derrubar dentro da área penal o atleta Patrick, da equipe Unicep, com a entrada por trás que atingiu as duas pernas do adversário no momento em que este ia chutar contra a meta. A súmula também relata que, após ser expulso, o atleta se retirou da quadra sem nada a declarar, ou seja, não questionou a decisão do árbitro. O procurador denunciante alega que houve, por meio de uma conduta única, a prática de duas infrações tipificadas no Código. No caso, o artigo 250 e o 254. Pede também ao procurador que, ainda que o artigo 183 preveja que a pena de infração mais grave absolva da infração menos grave, em virtude da concomitância de infrações, requer a aplicação da pena superior à mínima prevista. É o relatório. Muito obrigado, doutor. O senhor Sandro Martinez se encontra na sessão? Não, né? Defesa dele também não? Também não, né, Débora? Não. Não apresentaram defesa. Muito obrigado. Então, eu vou passar a palavra para o ilustre representante do paquete esportivo, doutor Vinícius, para a sustentação da denúncia. Esse caso é um pouco mais simples do que os últimos dois, exclusivamente de um atleta que, mediante a prática de uma jogada violenta, impediu uma chance clara e manifesta de gol. Em tese, a jogada violenta prevê uma pena mínima de uma partida, mas nós temos que considerar também os fatores envolvidos. E nós não podemos ignorar que ele utilizou a prática da jogada violenta com o objetivo de impedir uma chance clara e manifesta de gol. Por esse motivo, entende essa procuradoria que não pode ser aplicada a pena mínima de uma partida, requerendo a aplicação de, no mínimo, 2 jogos de suspensão ao atleta. Como as competições elas ocorrem de forma bastante esparsa, é bastante irrazoável nós esperarmos que existam antecedentes disciplinares. Nós, como membros desse tribunal, julgamos processos a cada 2 anos, em geral. Então, nós poucas vezes vamos ver uma parte que seja considerada reincidente. Nesse sentido, se torna ainda mais relevante considerar a realidade da infração e os benefícios trazidos por sua prática. Nesse sentido, pede à Procuradoria a aplicação de uma pena mínima de 2 partidas de suspensão ao atleta. Tanto no 250 como no 254, é isso, doutor? Doutor Vinícius? Doutor Vinícius?
Qual é a conexão dele, não? Não, consta que ele ainda está aqui, mas o microfone dele está fechado. Não sei se houve uma queda ou instabilidade. Perfeitamente. Bom, então nós não temos defesa, também ausente o senhor Sandro Martinez. Presidente, me escuta agora? Agora sim, perfeitamente. Eu não sei porque meu microfone está ficando fechado sem me permitir o controle. Na realidade, o pedido é que a condenação seja com base no 254, absorvendo a inflação do 250 com base no 183. Perfeitamente. Então, pergunto aos demais, já que não tem defesa, já que não se ausente de defesa, pergunto aos auditores se têm condições de votar. Na ausência, no silêncio, vou passar para o auditor André Monção para a leitura do voto, por gentileza. Certo. No meu entender, a conduta ela realmente está tipificada no artigo 250 do Código, pois houve uma tentativa de impedir o gol. O inciso 1 do artigo 250, ele fala que, como exemplo de infração do artigo 250, impedir de qualquer forma ou contrariedade às regras de disputa do jogo uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. Então, com base nesse inciso, eu entendo que a conduta praticada pelo atleta Sandro Martinez está tipificada no artigo 250. Em relação ao 254, que ele fala em praticar jogada violenta, que é o artigo que a Procuradoria quer a condenação do atleta, eu entendo que esse artigo ele exige uma conduta anormal por parte do atleta. Eu entendo que seria uma prática de uma conduta que fuja do padrão da normalidade. Então, por isso eu entendo que não houve, no caso, pelo menos não foi relatado na súmula nenhum tipo de agressão mais grave do que uma falta mais incisiva, mais violenta. Então, por esse motivo, eu entendo que o atleta deve ser absolvido pelo artigo 254 e condenado pelo artigo 250. Pode. Perfeitamente. Passo a palavra ao auditor Matheus Godinho para seu voto. Novamente, eu concordo com o doutor André. Eu acredito que o 254 talvez fosse uma pena muito rígida para o caso, pelo que a gente tem exposto. Acredito que a Procuradoria, nesse caso, não faz jus ao seu pedido e concordo que tem que ser condenado pelo 250. Então, o meu voto é igual ao doutor André. Perfeitamente. Doutores, vou, data vênia, usar divergir no seguinte particular. Analisando aqui o processo, com relação no que tange ao relatório contido na página 6 do processo número 2, eu não vejo no relatório do árbitro, concordo com vossas excelências, qualquer tipo de jogada abrupta que venha a configurar o 254. Todavia, o 250, melhor dizendo, me parece mais ajustado ao caso, na medida de que, num lance de gol, isso aí eu preciso dar a presunção relativa de veracidade à súmula, já que não houve nenhum tipo de mitigação contra ela. E aí eu tenho que concordar, diz o relatório, à medida que houve o impedimento aí de um gol, conforme relatado pelo árbitro, dizendo o seguinte: o senhor Patrick, da equipe da Unicep, o derrubando dentro da área penal em uma entrada por trás, o atingindo nas duas pernas, no momento em que o mesmo iria chutar a bola em direção à sua meta. Então, eu vejo como o caso mais ajustado ao artigo 250, inciso 1, da mesma forma que concluiu o relator. Todavia, a minha divergência vai tão somente à dosimetria da pena. Eu não vi aqui nesses autos, não consta nesses autos, melhor dizendo, antecedentes
de infração do próprio atleta. Então, em razão disso, como reputo essa infração como de pequena gravidade, eu aplico aí a pena de advertência conforme o artigo 250, parágrafo 2º. Pergunto aos relatores, ao relator, aos demais auditores se vão manter o voto. Eu fui convencido pela sua exposição. Acho que pode trocar para apenas advertência. Certo, eu mantenho a suspensão por um jogo, a pena mínima, que eu, virtude dos apontamentos do Dr. Vinícius da Procuradoria, eu entendo que o órgão tem uma função de punir mais gravemente esse tipo de conduta, enfim, e realmente pesa essa questão de não ter pressões tão frequentes. Então, eu concordo com o procurador que se a gente ficar aplicando, enfim, a primariedade sempre para os atletas, a gente não vai conseguir ter uma punição satisfatória. Mas eu mantenho aqui como entendimento minoritário, mantenho a suspensão por uma partida. Perfeitamente. Então, anuncio o julgamento, no qual o senhor Sandro Martinez, em um primeiro momento, foi absolvido do artigo 254. Perfeito, doutor relator, André Monção? Sim, né? Foi absolvido do 254 e, por maioria, foi aplicada a pena de advertência prevista no parágrafo 2º do artigo 250. Então, repetindo, ao processo número 2, contra o senhor Sandro Martinez, foi absolvido com relação ao 254 e condenado por maioria na pena de advertência, conforme parágrafo 2º do artigo 250, todos do CBJD. Senhores, hoje a nossa sessão foi composta por esses 3 processos. Na semana que vem nós temos mais 2. Débora, mais 2. Correto. Número 3, processo número 4 e número 5. E agradeço a participação dos senhores. Eu já estava com saudades dos senhores. Eu lembro que nós fizemos uma sessão logo depois da pandemia, já terminando ali. Foi muito, muito agradável. E tomara que possamos nos reunir para sempre contribuir com a justiça desportiva, sobretudo com a CBDV. Bom? Dou o meu boa tarde também ao senhor Lúcio Morgado, falando agora, o senhor Felipe Menescal, e a incansável Débora, que sempre toca todo esse trabalho aqui da nossa comissão, que eu digo como se fosse pertencimento, né? Da comissão disciplinar dessa modalidade tão importante aí para os Jogos Paralímpicos, que com certeza vão trazer bastante medalhas aí. Na cidade mais charmosa do mundo, eu posso falar sem dúvida nenhuma, que é Paris. Foi boa viagem, Débora? Foi tudo bem, graças a Deus. A gente foi para Estrasburgo, França vai chegar, mas com certeza voltaremos com bastante medalha, com bastante sucesso, fazendo história aí no esporte paralímpico. Maravilhoso, maravilhoso. Doutor Matheus, quer dar uma palavrinha final? Não, só agradecer a parte do que estava com saudade da gente. Realmente é muito bacana quando a gente pode fazer alguma sessão assim. Apesar de não acontecer muito, é sempre muito legal mesmo. Perfeito, muito obrigado. Doutor André? Agradecer também a participação dos colegas aí, o Hudson, o Matheus e a Débora também, que está ajudando bastante aí nas funções, de uma importância singular para a gente poder conduzir esse sistema. A Débora faz um trabalho hercúleo. Obrigada, pessoal. Tá bom, então declaro encerrada a sessão. Então, na sexta-feira que vem, como dizia aquela apresentadora, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, às 15 horas.